E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Técnico Guilherme. Hoje eu vou ensinar para vocês como manipular, utilizar a linguagem SQL, certo? Como você vai criar. Hoje a nossa aula vai ser sobre como criar um banco de dados, uma tabela e os campos dessa tabela, inserir dados e visualizar esses dados, certo? Então vamos lá. Eu estou utilizando aqui o software MySQL Workbench. Em outro vídeo eu vou ensinar como instalar tudo direitinho. Então vamos lá. Ok? Abrir aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vai utilizar um comando chamado Create Database. Tá? Create Database, que em tradução para a língua portuguesa ficaria criar banco de dados. E o nome, eu vou chamar esse banco de dados de teste, certo? Escrevi aqui o comando, vou clicar aqui nesse raiozinho, certo? Beleza, ó, vou atualizar aqui no lado, ele já criou o banco de dados. Sempre que você for utilizar um banco de dados, você tem que usar um outro comando que se chama use. Usar seria em português, né? Sempre que você for manipular esse banco de dados, tem que usar esse comando, certo? Agora eu vou criar a tabela. Para criar a tabela, eu vou usar o comando create table, o nome da tabela, no caso aqui vai ser primeira, e vou colocar aqui os campos, certo? Primeiro campo que eu vou colocar, que eu recomendo que todos coloquem, denominado ID, um campo serial. Como assim serial? Ele vai sempre gerar um número automaticamente. Então sempre que eu registrar no meu campo, eu colocar um dado lá, né, uma linha que a gente chama, ele vai gerar um número de 1, vai começar pelo 1 e vai indo, tá? Vai gerar automaticamente, eu não vou precisar ir lá e colocar aí seu ID 1, 2, 3, 4, certo? Nome, que é um caractere, né, um varchar que a gente chama, de 100 caracteres, aqui você determina quantos caracteres você quer. Um outro campo chamado idade, inteiro. Vou colocar aqui um campo de futebol, como se fosse uma pergunta, você joga ou não joga futebol, e vai ser um booleano, tá? E por último, eu vou colocar aqui a data de nascimento, que vai ser date, certo? Uma data, ok? Eu recomendo que você escolha uma chave primária, né? Então, primary key, eu recomendo que seja o ID, né? Por ser um número único. Então é isso aí. Comando create table, o nome, os campos, determina qual o tipo de cada campo e depois executa. Beleza, criamos aqui a nossa tabela. Agora, como que a gente vai visualizar essa tabela? Você vai usar um outro comando que se chama select asterisco from nome da tabela, que no caso é primeira, né? Executa. Olha, ele está mostrando aqui todos os campos da tabela. Não tem nenhuma linha ainda, né? A gente não colocou nenhum dado ainda. Para que serve esse asterisco? Quando eu coloco esse asterisco entre o select e o from, ele está dizendo o seguinte: me mostre todos os campos, tá? Mas se eu tirar esse asterisco e colocar, por exemplo, eu quero só o ID e o nome, tá? ID, vírgula, nome. Ele vai mostrar só o ID e o nome. Posso vir aqui e definir, eu só quero o nome, tá? Ou eu posso, por exemplo, fazer cálculos aqui, né? Por exemplo, nós temos... aqui não tem muita coisa, né? Tem o ID, que é um serial, e tem o idade, que é um inteiro, né? Então eu poderia fazer ID mais idade. Como não tem nenhum dado, vou executar aqui, ele mostraria. Como não tem nenhum dado, ele não fez cálculo nenhum, tá? Mas enfim, essa função, esse comando select from é muito importante em SQL, tá? Tipo assim, um comando, todos esses comandos são muito importantes, mas esse aqui é um comando central que você tem que dominar. Na verdade, todos tem que dominar, mas esse é o principal. Então vamos lá. Vamos inserir dados agora na nossa tabela, certo? O comando é o seguinte: insert into, nome da tabela, primeira, né? Aqui nós determinamos os campos, ou seja, o campo nome,
idade, futebol e data nascimento. Por que eu não coloco o ID, que está aqui, né, que é o primeiro campo, a nossa chave primária? Porque ele vai gerar automaticamente isso. A gente não precisa colocar o ID, certo? Então vamos lá, agora os valores. Ó, os valores. Aqui, ó. E fecha a linha. Esse aqui, ó, essas duas linhas aqui, na verdade são uma só, né? A gente fecha no SQL com ponto e vírgula. O certo seria eu colocar os dois aqui na mesma, mas eu estou colocando aqui embaixo só para visualizar, não vai ter diferença nenhuma, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer correspondentemente aqui, tá? Então, ó, nome, então o primeiro é nome. Se o primeiro aqui, campo é nome, nos valores o primeiro vai ser o nome. Vou colocar Guilherme, entre aspas, né? A idade é um inteiro. Se é inteiro, eu não preciso colocar entre aspas, então 28. Futebol é uma booleana, ou seja, é 0 ou 1, sendo 0 falso e 1 verdadeiro. Ou seja, 0 é false e 1 é true. Eu vou deixar true aqui, mas poderia deixar, como eu disse antes, 1, né? Seria exatamente a mesma coisa, tá? E a data de nascimento, entre aspas, é o modelo americano, ou seja, é o ano, o dia e depois o mês, né? Então, o ano nasci em 1996, o dia 4 e o mês 8, né? Agosto. Esse é o modelo americano de inserção de datas, certo? Clico aqui no raiozinho e ele colocou os dados. Vamos dar uma olhadinha agora, tá? Select from primeira. Executa. Aqui, ó, ele gerou o ID automaticamente, nome, idade, futebol e data de nascimento, certo? Vamos inserir mais alguns dados nessa nossa tabela, certo? Ó, insert, into, primeira, nome, idade, futebol e data nascimento. Valores, vou colocar aqui, ó, Paulo, idade 32, futebol vou colocar falso, né? E data de nascimento, 32 e 92, 4/4 de 92. Fecho aqui, executo. Agora vou colocar mais um, né? Juliana, idade 30 anos, ou seja, 94, né? Não joga futebol também. Executar. Beleza, agora vamos visualizar a nossa tabela, tá? Select asterisco from primeira. Executa. Aqui, ó, o ID gerou automaticamente. E aqui nós temos os nossos dados, tá? Agora eu vou brincar um pouquinho com esses dados. Eu vou pedir o seguinte, ó, eu quero o ID, o nome, a idade, e eu quero um cálculo entre ID mais idade, para a gente dar uma olhadinha, tá? Vamos lá, executa. Aqui, ó, ID número 1, o nome, a idade e o cálculo, que seria ID mais o ID mais a idade. Aqui ficaria 29, aqui 32, aqui 33. Então, pessoal, essa é a nossa primeira videoaula a respeito de SQL. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Eu sei que foram muitos comandos, eu sei que isso é um pouco complexo no começo, tá? Mas esse início aqui do SQL é bem simples, tá? Não tem nenhuma grande dificuldade. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve vai ter aí uma parte 2, tá? Que a gente vai discutir a respeito de como deletar esses dados e deletar o banco de dados e tal. Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Até mais.